Câmara Municipal de São Paulo acaba de aprovar um importantíssimo pacote de medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus na cidade. Entre eles, por exemplo, a obrigatoriedade da existência e do uso de máscaras e de gel em todos os estabelecimentos comerciais, o fato de que a primeira hora dos bancos, das farmácias e dos mercados tem que ser destinada para o atendimento de idosos, a obrigatoriedade e a prioridade de distribuição de equipamentos de proteção individual para não apenas os agentes de saúde que trabalham na rede hospitalar, nos equipamentos de saúde da cidade, nos hospitais, mas também nas casas de repouso e para os cuidadores de idosos, e também contém um pacote de medidas de proteção social. Entre esse pacote de medidas de proteção social estão planos de segurança alimentar, estão também a ideia da disponibilização de quartos, de hotéis, de pousadas para que população de rua, para que profissionais de saúde possam, e mulheres vítimas de violência doméstica possam ter um lugar para onde ir, para onde se isolar, e também medidas que a prefeitura pode assumir de requisição de equipamentos e espaços hospitalares na medida em que os espaços públicos se esgotem. Essas medidas, entretanto, embora muito importantes, elas têm alguns problemas. Em primeiro lugar, as medidas do pacote social, ao contrário daquelas que definem que todos os comércios têm que ter álcool gel e máscara, não são imediatamente autoaplicáveis. Elas vão requerer todo um detalhamento que ainda não foi feito. Além do mais, elas estão formuladas com a palavra poderá, a prefeitura poderá. E nós não queremos nessa história de um poderá, queremos um deverá, né? Na medida que nós estamos vivendo realmente uma situação de emergência que exige que as medidas que a prefeitura adote de proteção social sejam imediatamente implementadas, regulamentadas e passam a valer a partir de já e mais, não apenas para esses setores que a prefeitura aponta, as mulheres vítimas de violência doméstica, a população de rua e os trabalhadores da área de saúde, que sem dúvida têm que ser atendidos, mas também ofereça condições de isolamento para aquelas pessoas que, mesmo tendo casa, estão numa condição muito precária dentro da própria casa, que impeça esse isolamento. Mas mais que isso, nesse PL, como já está acontecendo com outros projetos de lei em outras instâncias, no nível nacional e estadual, aparece um jabuti. O que é um jabuti? Um assunto que não tem nada a ver com o PL, mas que entra ali também nas disposições transitórias. Nesse caso, foi definido que o terreno aonde o prédio famoso Wilton Paes de Almeida, Torre de Vidro, desabou, todos devem lembrar dessa tragédia. Esse terreno, que pertence ao INSS, foi doado para a prefeitura e a prefeitura então aceita essa doação, né? Uma doação com encargos para produzir habitação de interesse social. Evidentemente é uma política e uma proposta boa, só que, primeiro, não tinha nada a ver com esse PL específico e mais, essa definição de que esse terreno vai ser da prefeitura para construir habitação social com equipamentos sociais, que é o que a prefeitura está anunciando para todos e anunciou isso na imprensa, evidentemente uma ação positiva, não está absolutamente nada definido. Quem será atendido, como será atendido, isso num momento em que as vítimas da tragédia, que tinham 291 famílias, que até agora no máximo receberam um Bolsa Aluguel que está acabando, está por expirar, porque a Bolsa Aluguel é por 2 anos e não há nenhuma solução para elas. É fundamental que qualquer política nesse sentido, e de novo afirmamos que é positivo que esse local vire um plano de habitação social, mas que seja muito claro de que forma isso seja feito.
A ideia, por exemplo, que andou sendo ventilada e discutida na Câmara Municipal de ser uma PPP, uma parceria público-privada, por exemplo, já inviabilizaria a permanência ali de uma boa parte da população que foi vítima daquele incêndio e daquele desabamento. É fundamental, portanto, que a Prefeitura apresente muito claramente como será feito, de que forma será feito e anuncie as medidas de proteção social muito além de intenções, com muito mais detalhamento, para que os atingidos, inclusive, possam participar da própria solução.